Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Leandro. Eu sou o Jonas, Bilhete Duplo na área novamente, e hoje é um vídeo review do Brasil, né? Exatamente. Pra quem nos acompanha... Não, inclusive, antes de começar, já vamos deixar aqui as informações. Quem ainda não nos segue lá na outra rede social, que a gente tá em tempo real, tá aqui na tela. Se você ainda não é inscrito no canal, curte, comenta, que a gente precisa muito do seu engajamento, enfim, da sua contribuição. Ajuda a gente a bater 50 mil lá na outra rede e traz inscritos aqui pro YouTube que a gente tá precisando. Exatamente. E quem gosta de contribuir de uma forma um pouco mais além, aqui na descrição tem 2 links que são as nossas financiações. As nossas vaquinhas, Nossas vaquinhas. Né? A americana, dizer, a canadense. A canadense, que é a Buy Me a Coffee, então você pode comprar um café pra gente. E temos... Ou Apoia-se, que é a rede brasileira. Isso. Tudo em português e você também colabora em real na moeda aí do Brasil. E isso é muito importante pra gente. Por quê? Porque a gente tem gasto, porque a gente gasta tempo e tal. E com esses recursos a mais que a gente consegue, porque a gente não consegue monetizar todas as redes, a gente não consegue trazer, né, tanto dinheiro assim quanto você possa imaginar, ajuda a gente a comprar equipamento, a gente precisa comprar luz aqui pra gente poder gravar vídeos em casa e tal. Então ajuda bastante. Ah, não posso, não consigo, tô apertado, tudo bem. Deixa o seu like, deixa um comentário de apoio, muito, se inscreve no canal, passa esse vídeo pra um amigo que já ajuda bastante a gente, colabora muito com o nosso conteúdo aqui. Fechou? É isso aí. Bora pro vídeo. Aproveite. Gente, nós fomos pro Brasil em 2022. A gente saiu do Canadá, acho que foi agosto. E voltamos em setembro. A gente ficou um pouco menos de um mês, foram acho que 3 semanas. Só que foi a primeira vez que a gente foi ao Brasil depois de 3 anos e meio. A gente chegou no Canadá em fevereiro de 2019, né, Lê? E por causa do que aconteceu no mundo todo, em 2020 na verdade, a gente não conseguiu sair do Canadá também. A gente não conseguiu. E aí a gente tava adiando essa viagem, tentando gerenciar no melhor momento. E, enfim, aí a gente acabou encontrando aí esse momento de folga, né, Jonas, off, que a gente tirou pra ir pro Brasil. E aí hoje nesse vídeo a gente quer contar, então, qual foi essa experiência, o que a gente sentiu, né, depois de voltar pro Brasil, depois de tanto tempo, e enfim, o que a gente estava imaginando, porque quanto mais tempo você passa no Canadá, mais imerso na cultura daqui e, enfim, toda na vivência daqui você está. Acho que o choque maior de ir ao Brasil foi o valor da passagem aérea. É verdade. Porque a gente estava acostumado com o valor de 2017, que a gente pagou acho que 2.600, 2.300. Até mesmo em 2019, pra vir pro Canadá, a gente pagou 2.200, R$2.000. Certo? Pra ir pro O que deveria dar o quê na época? Canadá. Uns $700, talvez? Algo assim. E dessa vez a gente estava do Canadá pro Brasil. Então a gente sabia que podia ser um pouco caro por causa do dólar e tal, mas a gente não esperava tanto. Nós pagamos passagem do Lê, minha passagem econômica, obviamente, e de volta 3 semanas no Brasil, $3.600, meus amigos. Aí são muitos e muitos reais, né? E assim, não tinha fuga, porque ou você paga esse valor para Air Canada e tem o seu voo direto, porque vai Vancouver, Montreal, Toronto, São Paulo, Santa Catarina. Ou você pega um voo de 50 horas, que é Vancouver, Dallas, não sei o quê, Cidade do México, que vai pro Chile, que do Chile para São Paulo, você chega morto no Brasil, não aproveita nada e gasta 2, 3 dias só viajando. Então, essa foi a primeira diferença, assim. Chegando no aeroporto, né, de São Paulo, a gente passou pelo aeroporto de Vancouver, que é um aeroporto super legal, grande, espaçoso. Foi pro aeroporto de Montreal, que é um aeroporto mais ou menos, a gente não gostou da experiência, mas quando chega no aeroporto do Brasil, é aquele... É o fervo brasileiro, né? Eu vou admitir que eu tava com saudade de estar num lugar assim e eu vi muito português, eu vi muita gente falando alto, aquela confusão, criança chorando, cachorro latindo. Mas é engraçado falar isso, porque, por exemplo, fazia muito tempo, né, que a gente não... Fazia 3 anos e meio que a gente não pisava lá no aeroporto em Guarulhos. A gente foi pra Guarulhos, né? E depois a gente foi pra Florianópolis. Então a gente percebeu que é como se as coisas não mudassem, mas ao mesmo tempo elas mudam, né, Jonas? Como se ficasse assim, parado no tempo, mas com umas atualizações ao redor, sabe? Então a gente sentiu que o comportamento das pessoas era o mesmo, uma certa impaciência, dificuldade de fazer fila. Sempre muitas filas, sempre muita gente aglomerada. No Canadá também dá um pouco disso, né? Mas assim, é normal que as pessoas se aglomerem em filas. E no Brasil a fila não é assim, ela vai ficando ao lado, assim, sabe? As pessoas vão se aglomerando do lado e tal. Então esses pequenos detalhes que a gente começou, por causa do tempo que a gente estava no Canadá, você vai criando privilégios. Então, tipo assim, a rua tá limpa, ela não, depois de certo tempo ela não tá mais limpa, porque você começa a encontrar uma bituca de cigarro, entendeu? Então a gente vai perdendo a noção dessas coisas, assim. Então as construções, as casas, os bairros são bonitos, até o bairro mais simples
é ajeitado. E onde a gente mora não é exatamente bairros bacanas, bonitos, é tipo... eu moro num bairro periférico, assim, de um distrito, o Lê também mora num bairro já mais afastado do centro, então são coisas diferentes. Então no aeroporto mesmo a gente viu. E o choque maior, eu acho, foi que parece que as pessoas viviam... Não que viviam normal, mas assim, as coisas estavam acontecendo enquanto, tipo assim, a gente foi parar pra tomar um café numa rede de cafés, né, dentro do aeroporto, e a gente pagou 130 reais? Acho que foi. A gente até postou lá na outra rede. Né? Tipo assim, a gente não se acreditou. Literalmente, uma Coca-Cola era 15 reais de lata. É claro que a gente tá falando de um né? preço de aeroporto, né? Mas mesmo assim... Mas mesmo depois, quando a gente tava nos mercados, enfim, explorando já a vida no Brasil de novo, as coisas não estavam muito baratas, né? Não. A gente sabe que, enfim, tá tudo muito caro, principalmente no Brasil, né? Parece que o Brasil não consegue conter tanto essa questão da inflação, enfim, de tudo que tem acontecido no mundo, mas e ao mesmo tempo foi um pouco frustrante, né, Jonas? Porque aqui no Canadá, por mais que o Canadá também esteja vivendo esse momento, as coisas aqui também estejam aumentando, a gente é inevitável que você faça uma comparação e acabe percebendo que o poder de compra aqui no Canadá é muito maior e no Brasil é muito pouco, né? Então a gente ia nos mercados e a gente ficava se perguntando como é que as pessoas que ganham salários muito baixos ou salários mínimos estão fazendo para se alimentar, né? Isso foi uma parte triste da viagem, assim, que a gente ficava se questionando muito, porque realmente tá numa situação muito crítica, né? E eu acho que voltando ali ao custo do mercado, até as nossas famílias que têm privilégios, né, específicos e tal, a gente notou, assim, na casa da minha mãe e tal, que, tipo assim, leite moça já não é mais leite moça da Nestlé, é o leite condensado. Entendeu? Já troca porque realmente tá muito caro. Isso foi uma coisa que a gente percebeu, que as marcas foram se alternando, assim, também na minha família, a mesma coisa. Porque você deixa de comprar a marca A pra comprar a B, porque a B tá R$2 mais barato, né? E o problema no Brasil é esse, né? Que a diferença de um pro outro é muito grande. E a gente viu produtos que são criados pra ser parecidos, mas não são a mesma coisa. Tipo, soro de leite, de não sei o quê. E isso eu lembro da minha época quando eu era pequeno, 1994, 95, o Lê não lembra. Então, o Lê perguntava pra mim, o que é isso? Daí eu tive que explicar pra ele e tal, que tipo assim, isso volta porque o produto é muito caro, precisa oferecer um outro produto mais barato pra que as pessoas comprem, consumam. Exato. Carne muito cara, legume e verdura, eu acho que até que vai, né? Tinha uns preços mais elevados e tal. Exato. E a gente achou que por causa do preço da gasolina também, que tava caro, ia ter pouco carro na rua e tal, mas não, trânsito caótico, muito carro novo, né, na rua. Mas esse é um problema do Brasil porque o transporte público não funciona muito bem, né? Então as pessoas não têm muita opção a não ser gastar do seu próprio dinheiro e, enfim, comprar carro e pagar gasolina. E daí também, puxando, já que a gente tá falando de mercado de comida, a gente aproveitou para matar a vontade de muita comida que a gente tava com vontade. E foi muito bom também, foi muito legal. Porém frustrante. Frustrante porque a gente acabou se decepcionando com alguns lugares que a gente ia. Então, determinado restaurante A, você vai lá e você sente que já não tem a mesma qualidade. E de uma certa forma eu até entendo que o restaurante está tentando, sei lá, talvez se virar nos 30 para manter um preço que, enfim, que tenha público para esse preço. E a gente também não tá nem falando de restaurante chique, né, Jonas? A gente tá falando de restaurante bem normal. Então, foi um pouco frustrante, mas também, essa semana eu tava lendo uma matéria bem interessante que fala que o seu paladar muda de tantos e tantos anos, né? Então, tem muito isso, assim, eu fui com muita vontade de comer certas comidas, e daí eu comi, tava gostosa, mas não me satisfez de uma certa forma como eu tava imaginando, né? Então, é engraçado pensar nisso também, porque aqui no Canadá, você vai se adaptando porque a carne é diferente, as frutas são diferentes, enfim, e não diferente porque existem outras, mas porque o sabor é diferente, né? Porque vem de um outro lugar. Eu acho que a memória do paladar também, tipo, talvez ela perca alguma coisa assim, sabe? Acho que então, a gente ficou decepcionado, assim, que, tipo, o pudim já não era... Óbvio, o pudim continua sendo ótimo, né? Mas não era mais a mesma experiência como antes, assim. Isso muda. Então, mas assim, comida brasileira, gente... Não tem. É porque a gente mora no Canadá. Se morasse, sei lá, em outro lugar, talvez. Na Europa, talvez. Né? Mas é porque o Canadá é muito restrito em gastronomia, tá? Então a gente sente muita falta. Então, basicamente, a gente comeu. A viagem toda a gente comeu. Minha avó fazia comida, a mãe do Lê fazia comida. Era comida pra todo canto. Era pizza, comida. E a gente foi pizzaria. A gente notou de novo como o brasileiro é criativo, sabe? Tipo, a gente foi numa pizzaria que é um show, assim, um negócio de espaçonave, de ET.
pô, é uma ideia genial, assim, e que a gente não nota, assim, essa criatividade aqui, porque aqui você não precisa ser criativo para ter dinheiro, porque você consegue ter tem um mercado muito ativo. No Brasil, não. No Brasil, você precisa cavar para atrair o seu público. Exato. E a gente conversa muito sobre isso, né? Que é essa questão de que o público brasileiro é um público que exigente. Se cansa fácil, se enjoa fácil das coisas. Então, se ele vai sempre na mesma pizzaria, sempre 100 anos o mesmo sabor, ele provavelmente não vai mais lá. Ele quer novidade. O Brasil vive muito de tendências, né? Porque, claro, é um país com muito mais gente, muito maior. Então, muito ativo nas redes sociais. Exato. Então, isso eu gosto muito, assim. Eu me senti muito bem nesse sentido no Brasil, de saber que tem novidade o tempo todo. Você tem restaurante abrindo o tempo todo, tem comida nova o tempo todo. E aqui no Canadá, a gente, por exemplo, tem um restaurante, por exemplo, de massas, um restaurante italiano. Que a gente vai nele desde que a gente chegou, e desde que a gente chegou é exatamente a mesma coisa. Nunca tem nenhuma novidade. Então eu acho que isso é meio chato, entediante às vezes, mas eu acho que isso atende exatamente o público canadense, e o brasileiro é diferente. E tinha algumas coisas que irritavam a gente, né? Tipo, supermercado, as pessoas ficavam no cangote, assim, tipo, muito perto da gente. Pessoas não pedem licença, obrigado, é raro, assim, e tal. Óbvio, é a nossa cultura, né? Não dá pra dizer diferente. Depois de uma semana e pouco, eu já tava assim também. Eu já não tava pedindo muita coisa, não. Porque você entra nisso, né? E a gente também não gosta também de vir aqui no YouTube e ficar detonando o Brasil, só falando das coisas negativas, porque teve muita coisa legal também na viagem, né? Então, o fato de você voltar a rever sua família, de você sentir de novo que, enfim, aquele espírito de estar no Brasil, das coisas estarem, enfim, tentando... Quando a gente foi, as coisas ainda estavam tentando se engrenar, né, Jonas? Tinha muita... A gente foi num período pré-eleição, então o Brasil estava bem aquecido. E somos de Santa Catarina, então você imagina o caos. Exato, então estava meio complicado, mas de forma geral foi uma experiência tranquila. A gente também pode falar da segurança. A gente se sentiu seguro, assim. A sensação de segurança, talvez, ela não seja 100%, porque você sempre fica desconfiado que algo pode acontecer. Mas eu me senti seguro, assim, a gente estacionava, a gente andava de carro, andava na rua. A gente pensou, então, que a gente teria essa sensação de segurança afetada e tal. Mas, óbvio, a gente é de Santa Catarina, Camboriú, Itajaí, a gente não se sentiu inseguro, assim. Apesar de que as pessoas, né, sempre com casas gradeadas, portão, arame de choque, aquelas coisas assim e tal. Mas a gente estacionava... Mas é claro também que, assim, a gente mora no Canadá por 4 anos, mas o nosso senso de... nosso reflexo pra criminalidade é brasileiro e vai continuar sempre sendo. Então, assim... Aqui, inclusive, a gente faz isso, né? Exato. No metrô, existem muitas pessoas que entram e saem, moradores de rua, pessoas que têm algum relacionamento de adição com drogas. A gente sempre fica atento, a gente não relaxa. Então, no Brasil, obviamente, que isso também... Exato, porque eu acho que é fácil daí reclamar quando você dá muita bobeira, né? Então, óbvio que a gente não andava com... A gente, sei lá, tava com celular, iPhone, a gente, óbvio que não ficava andando com ele pra cima e pra baixo, mostrando, porque chama atenção. Então, eu acho que tem que ter uma certa noção. Mas, ao mesmo tempo, a gente também ouviu muitos relatos de que a criminalidade acabou aumentando na nossa região, né, Jonas? Que é uma região turística, enfim, muitas praias que... Sempre teve, obviamente, mas nunca foi uma coisa muito alarmante, assim, né? E muitos familiares e amigos relataram que aumentou. Então, acho que também é uma coisa meio que Brasil, uma coisa que aumentou nos nossos bairros, que os nossos bairros são bairros, né, periféricos, simples, assim. Porém, a gente não tinha morador de rua nesses bairros, certo? E agora, nessa ida que a gente foi, a gente viu bastante pessoas morando na rua, marquises de mercado e tal. E é uma coisa que talvez o brasileiro se acostume... com o tempo e tal, mas que para nós é um choque porque nós não tínhamos isso nos nossos bairros, porém nós estamos acostumados com essa visão. Por quê? Porque aqui no Canadá tem muito morador de rua, e morador de rua bem próximo a gente. Então, a gente está num bairro afastado do centro de Vancouver, porém tem morador de rua que dorme na garagem aqui do lado, morador de rua que dorme na marquise da loja, é muito comum. Então, essa é uma realidade engraçada que a gente comparou, tipo assim... me choca ver, obviamente, é uma realidade que a gente não quer, porém, você já está acostumado, porque no Canadá isso tem bastante, dependendo da região que você está, né? Principalmente dentro de cidades, né? Exato. Então isso é uma coisa que a gente, né, só mete pau às vezes no Brasil, mas aqui também tem, sabe? Isso, e é um problemão bem grande. Né? Eu acho legal ponderar isso, e acho que a maior diferença nessa questão de moradores de rua é que no Brasil a gente vê criança morando na rua. E aqui no Canadá eu acho que, pelo menos eu nunca vi, eu acho que talvez
nunca vai ser aceitável. Não que no Brasil seja aceitável, gente, mas é porque a gente acaba vendo, eu vi umas 2, 3 na rua, e você sente que não é o lugar, não é assim, né? É uma questão, é muito forte de ver. Então, eu falei pro Jonas, essa é uma grande diferença entre os dois lugares. Mas claro, gente, o Brasil é o Brasil, o Canadá é o Canadá, são países diferentes, o Brasil, e a gente amou, né, serviço no Brasil é muito bom, obviamente, tem um valor no Brasil, mas pra nós sai muito barato por causa do câmbio do dólar. Mas assim, é de qualidade, vai cortar o cabelo, fui na médica particular, você paga, fiz botox, fiz não sei o quê, faz limpeza, faz unha. É muito bom, as pessoas entregam sempre um trabalho de muita qualidade, são pessoas especializadas. Acho que me dá até raiva assim, de saber que tipo, as pessoas são realmente boas profissionalmente, mas nunca tem esse retorno, assim, sabe? Esse é um dos motivos que nos fez sair do Brasil, assim, e outra coisa, a gente, né, viu os amigos, as pessoas continuam as mesmas, é muito legal isso, assim, porque você muda muito fora, né, você amadurece, você fica mais enrijecido às vezes, porque, né, tanta paulada que você leva e tal, mas assim, a minha mãe continuava com os mesmos costumes. Em 3 semanas falei pro Lê, não moraria mais com a minha mãe de novo, sabe? Então é muito engraçado, assim, e saber que as amizades continuam, que as pessoas te entendem. Eu acho legal nessa questão das relações, que você também adquire isso depois de um certo tempo de Canadá, que você precisa ter uma certa maturidade para entender e aceitar que as relações, as pessoas talvez não mudem, mas as relações mudam. Porque você não tá mais lá, você não vai mais no aniversário, no casamento, no batizado, sei lá, enfim, da sua família, sua amiga. Então, você tem que ter essa maturidade para entender que, às vezes, você vai pro Brasil e aquela pessoa tá vivendo a vida dela. Então, assim, é uma questão de maturidade. Porque antes de sair do Canadá, eu pensava assim, não, nada vai mudar. Eu vou continuar sendo amigo dessa pessoa e vai ser tudo igual o tempo todo. E não, gente, muda mesmo, é normal e a vida é assim, as pessoas crescem, né? Já a gente amadurece. Então, é legal que você tenha isso em mente. Óbvio, o carinho continua igual pelas pessoas, mas as relações mudam porque tem uma distância no meio das relações. E é engraçado porque a gente tá voltando pro Brasil, que é a nossa casa, nunca vai deixar de ser, nunca. E você tá de férias, mas as pessoas não estão. Então é difícil você encontrar as pessoas. As pessoas não estão disponíveis como antes, que quando você tá lá no Brasil, final de semana, todo final de semana você consegue sair, ver as pessoas. Então é muito engraçado, assim, mas é aquilo. O Brasil pelo menos pra mim, é o meu lar, é o meu porto seguro, é onde eu tenho as minhas raízes e relações muito aprofundadas. Talvez isso mude com o tempo, talvez daqui 30 anos seja diferente, talvez o Canadá se torne isso, porém hoje não, hoje é o Brasil. E eu penso, eu não gosto muito da ideia de pensar de ir pro Brasil todo ano. Acho isso um pouco cansativo. Acho que eu queria explorar mais outros lugares do mundo ao invés de, né, gastar as minhas férias no Brasil. Porém, existe um fator que é muito maior do que isso, que é a família. Então acaba sendo diferente. A gente quer muito trazer os nossos familiares, pelo menos uma vez a cada 2 anos, e a gente ir pro Brasil uma vez a cada 2 anos, então nisso a gente consegue fazer um calendário legal. Né? É isso, E por falar em Brasil, quem tá indo pro Brasil muito em breve, Jonas, eu vou pro Brasil, então se você já nos seguir lá na outra rede social, você já vai estar sabendo dos spoilers, Ou tá sabendo aqui primeiro. Ou tá sabendo aqui primeiro, pode ser. Mas eu tô indo pro Brasil pra resolver umas pendências, né, Jonas? Vou ficar por alguns dias lá. E o Jonas dessa vez não vai, infelizmente, mas... Vou ficar sozinho. E agora vai ser um curto espaço de tempo, né? Porque vão ser menos de 5 meses entre uma viagem e outra. Então, o Brasil tá muito fresco, tá muito vivo na minha memória. E a gente foi na época de outono, né? Foi, outono. Tava começando a primavera, né? Na verdade. Então tava frio lá no sul, né? E agora o Lê vai pro verão. Esse agora eu vou pro verão. Merecido, né, gente? Porque ninguém merece. Espero que volte, né? Não garanto. Se tiver muita praia e muito sol, não garanto que volte. Porque essas praias do Canadá aqui de Vancouver, olha, hein? Não vou dizer nada, hein? Vou ser cancelado. Gente, olha, se inscreva no canal, comenta aí embaixo, curta esse vídeo, deixa um comentário que ajuda bastante no nosso engajamento e siga a gente nas outras redes sociais. E eu espero ter o Leandro de volta no canal, né? É isso aí, gente. E na minha vida, né? Quem sabe na próxima semana, ó, se o Jonas voltar aqui sozinho na próxima semana, vocês já sabem. Vão lá pro Instagram saber da fofoca, porque eu fiquei no Brasil. Brincadeira, gente. Obrigado por assistir. Tchau. Tchau.